Beleza, vamos lá. O texto, ele é meio grandinho, né? Porque a arte na Grécia Antiga tem muita coisa para ser falada. Aqui eu fiz o resumo do resumo do resumo, tá? E aí, o que tá falando aqui no texto? Eu vou fazer um resumo falando, mas depois vocês leiam com calma. A arte na Grécia Antiga é uma arte muito antiga, é num período antes de Cristo. Hoje em dia a gente fala antes da Era Comum, porque nem todas as pessoas são cristãs, então os historiadores usam o termo AEC, antes da Era Comum. Então é uma arte muito antiga, como está aqui no texto. É uma arte que aconteceu do século VI ao século I, tá? Então isso quer dizer que é 500, o ano 500, mas o ano 500 antes do ano zero, para vocês verem como é antigo. Essa arte da Grécia Antiga foi tão importante que não foi uma arte só dos gregos, não. Os gregos, eles influenciaram os romanos, influenciaram depois os artistas do Renascimento, no ano de 1500, 1600, e depois influenciaram os artistas até da atualidade. Esther, vai para aula de ginástica depois, assiste a aula de arte. Você está no horário de aula. Cara de pau. Vamos lá. E aí essa arte que os gregos antigos fizeram eram várias artes, na verdade. Era a arte da arquitetura, que é a arte de construir prédios. E aí os gregos eles construíram casas, construíram templos para os deuses deles, construíram teatros, né? O teatro, a estrutura física de um teatro, é a invenção dos gregos, teatros ou anfiteatros. Os gregos construíram o que mais? Construíram monumentos. Já ouviram falar de uma coisa chamada obelisco? Os obeliscos são coisas que eram colocadas assim no centro de praças, né? Aqui em Santa Cruz, por exemplo, a gente tem alguns monumentos no centro das praças. Na praça perto da igreja, por exemplo, tem um chafariz francês. Ali perto do BRT, a gente tem um marco, que é um marco da Estrada Real. Eles não são obeliscos, mas eles são também monumentos colocados num espaço público. Então, os gregos faziam muito isso. Claro que eles aprenderam com os egípcios, mas os gregos construíram cidades inteiras, né? Então, a arte da arquitetura era algo importante também para eles, tá? E aí, eles não faziam essa arquitetura de qualquer jeito, eles tinham uma forma de fazer a arquitetura. Então, aqui nas imagens que tem de referência, tem a imagem de um templo, que é o templo mais famoso da cidade de Atenas, na Grécia, que é o Partenon. Tem uma foto de um teatro, que também é um dos teatros mais famosos, que é o Teatro de Epidauro, tá? E aqui no meio tem 3 colunas diferentes: coluna dórica, coluna jônica, coluna coríntia. Elas são um exemplo da arquitetura grega, né? Você vê que elas são muito diferentes entre si. E eles também variavam muito a arquitetura deles. Tinha a arquitetura mais simples, tinha a arquitetura mais elaborada, com formas arredondadas, e tinha a arquitetura super detalhada, com vários detalhes, como aqui essa coluna coríntia. Então foi uma arte que durou muito tempo e eles faziam de diferentes formas. Só falando mais um pouquinho sobre essas imagens aqui da aula. O templo de Partenon era um templo importante na cidade de Atenas, não só na época da Grécia Antiga, como até hoje, tá? E tinha a ver com a religião deles. Na verdade, a arte grega, toda ela, tem bastante a ver com a religião deles. Não entendi a pergunta, Carlos. Qual é a aula? É a aula de arte grega. Arte grega da antiguidade, tá? Perdi o fio da meada aqui, mas vamos lá. A arte grega tinha muito a ver com religião.
A religião grega antiga, ela não existe mais. Ninguém mais cultua os deuses da antiga Grécia. Mas foi uma religião que influenciou o pensamento de um monte de gente. O número é o número 10, se eu não me engano. É a nossa 10ª aula. A religião grega, ninguém mais cultua os deuses da Grécia Antiga, mas é uma religião que influenciou peças de teatro, influenciou filmes, até hoje, né? Se refere muito, as pessoas se referem muito a essa religião da Grécia Antiga. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns desses deuses da Grécia Antiga. Por exemplo, o templo de Partenon foi um templo feito para a deusa Atena. Carlos, você já viu Cavaleiros do Zodíaco? Esther meteu o pé para aula de ginástica, cara de pau. Carlos, você já viu Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco é um anime japonês. Uma das personagens é a deusa Atena. Tem um filme também, acho que é Percy Jackson, o Caçador de Raios, alguma coisa assim. Que ele é filho de Poseidon, que é um deus da antiguidade grega também. No trabalho aqui, na atividade, eu deixei um desenho animado da Disney, antigo, para vocês verem. Que é um desenho que se chama Hércules. Tá? É um desenho de 97, já é bem antigo, né? Tem aí mais de 20 anos. Mas é um desenho muito divertido de ver, tá? Tem, como todo desenho da Disney, tem musiquinha, aquelas coisas, né? E o Hércules é uma história grega também, né? Os gregos gostavam de retratar a religião, que eram os deuses, Atena, Poseidon, Hades e tal. E eles gostavam também de contar histórias de heróis. O Hércules é um desses heróis. O Hércules é um semideus, ele é filho de um deus com uma pessoa humana. E ele, por ser filho de um deus, ele é muito forte. E aí ele vai tendo várias aventuras e enfrentando essas aventuras com a força física dele, né? E aí esse desenho da Disney conta a história dele jovem e tal. Aí ele cavalga num cavalo que também é um cavalo da mitologia grega, que é o... Qual é o mesmo nome do cavalo? Esqueci o nome do cavalo. Cavalo da mitologia grega. O Google diz tudo. Cavalo ao lado da mitologia grega. É o Pégasus. O Pégasus, ele é um cavalo que surgiu do sangue da Medusa, que também é uma figura da mitologia, que era um monstro que transformava as pessoas em pedra. E aí o Pégasus, ele tem asas e voa e tal. E aí o Hércules voa no Pégasus e tem um monte de coisa maneira. Deixa eu ver se dá para compartilhar um pouquinho do desenho com vocês. Aí o que é legal nesse desenho? O que é legal nesse desenho? Esse início do desenho, por exemplo, a história salta de dentro de um vaso grego. Né? Lá na matéria tá também que os vasos gregos eram um tipo de arte, um tipo de escultura grega. E através dos vasos gregos eles contavam as histórias dos heróis, histórias sobre os deuses. E aí o desenho tem umas sacações assim muito legais, né? Assim, eles começam a contar a história do Hércules como se a história saísse da imagem do vaso grego, sabe? Então, ao longo do desenho, eles vão mostrando um pouco da arte grega, um pouco das formas da arte grega. E aí é legal ver o desenho com esse olhar, assim, identificando as formas, não só pela historinha do Hércules, que é super divertida, mas também vendo um pouco dessa arte grega, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais? Como eu saio daqui? Pronto. Então, aqui na matéria, fala um pouco da arquitetura, fala um pouco do teatro, como é do teatro grego, fala um pouco da escultura, tá bom? Aí aqui tem um vaso, por exemplo, né, da onde começa a historinha lá do filme do Hércules. Um outro tema da arte grega eram os Jogos Olímpicos. Carlos, você gosta de
futebol, dos Jogos Olímpicos em si. Já assistiu às Olimpíadas? Você não viu, mas você se lembra das últimas Olimpíadas? Então, Olimpíadas, da onde surgiu essa palavra? Essa palavra surgiu da Grécia Antiga. Os gregos inventaram a Olimpíada. As Olimpíadas não acontecem desde a época da Grécia, mas na Grécia tinha as Olimpíadas. E aí, no mundo atual, né, as pessoas resolveram retomar essa ideia das Olimpíadas. Aí que começou os Jogos Olímpicos entre os países do mundo inteiro. Então, as pessoas que fazem as Olimpíadas hoje, elas estão retomando algo que começou lá na Grécia Antiga. Só que a Grécia Antiga, né, o que eram essas Olimpíadas? Era como se fosse desafiar os deuses. Era você mostrar que você podia também ser uma pessoa poderosa, igual nas histórias dos deuses. Então eles queriam medir qual era a pessoa na cidade grega que corria mais rápido, a pessoa que lançava o disco mais distante, né? Alguns dos jogos que tem hoje nas Olimpíadas, eles foram inventados lá na Grécia Antiga, né? Aí aqui, por exemplo, na imagem da matéria, tem o discóbolo, que é uma escultura grega antiga, feita por um escultor chamado Miron. E aí mostra que o lançamento de discos é uma coisa que acontece desde a Grécia Antiga. Uma doideira, né? Só que tinha uma coisa, né? Tinham coisas diferentes. Nas Olimpíadas, olha que coisa doida. Antigamente, a galera, nas Olimpíadas lá dos gregos antigos, eles participavam dos jogos todos pelados. Que coisa maluca, né? Então, por exemplo, era corrida pelada, era tudo pelado. Então, tem várias diferenças assim culturais entre a Grécia e os dias de hoje, apesar de terem coisas que nos dias de hoje a gente ainda retoma as coisas da Grécia, tá? Outra coisa assim que era diferente para eles, a escultura. Aqui essa primeira imagem aqui é a escultura da Vênus de Milo. Vênus é um outro nome para a deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. Milo foi o escultor, né? Foi quem fez essa escultura. A escultura da Vênus de Milo, ela tem um corpo um pouco masculinizado, né? Assim, ó, a barriga aqui é uma barriga meio masculina. Os ombros são muito largos. Por que isso? Porque o padrão de beleza era o corpo masculino. As mulheres na Grécia Antiga, elas não tinham muita voz, não tinham muitos direitos. As pessoas cultuavam mais a imagem do homem mesmo, o homem que era o bambambam da história, as mulheres não. Então, quando eles faziam uma deusa, eles esculpiam com o corpo como se fosse de homem, porque a beleza era associada ao corpo dos homens. Uma coisa importante de se falar. Tá tudo bem? Tá entendendo tudo, Carlos? Quer perguntar alguma coisa? Que eu estou falando em disparado. Tá tudo bem? Diz aí, sim ou não. Entendi que tá tudo bem. Uma coisa importante, você tá vendo as esculturas, elas estão todas branquinhas, né? Essa aqui tá sem os braços. Você sabe por que disso? Por que elas são brancas e uma delas tá sem os braços? Você saberia me dizer por quê? Por que será? Não sei. Por que a Vênus de Milo não tem os braços? Tá vendo as duas esculturas? O que acontece? Essas esculturas são muito, muito, muito antigas. Como eu falei pra você, muito antigas. E aí, ao longo do tempo, elas perderam a cor. Mas quando elas foram feitas, lá naquele período antes da Era Comum, antes do ano zero, elas eram pintadas. Eles pintavam inclusive a pele. Essa aqui até que tá muito clara, mas eles pintavam a pele até com tons mais escuros, de acordo com o tom da pele mesmo da pessoa que eles estavam retratando. Pintavam as roupas, pintavam os olhos das esculturas, tá? Elas não eram brancas, elas eram pintadas. Só que ao passar do tempo, elas perderam a cor. A cor foi se desgastando e desbotando. Por que os braços sem os braços na Vênus de Milo?
porque quebrou. Muitas dessas esculturas, elas foram achadas depois de muito tempo, tá? Elas foram achadas depois de muito tempo. E aí, quando elas foram achadas, elas estavam quebradas, sem o braço, sem a cabeça. Tem várias esculturas gregas que são assim quebradas porque foram achadas dessa forma depois de muitos séculos. O templo, por exemplo, esse templo Partenon que eu falei, ele hoje em dia ele está todo quebradinho. Por quê? Porque a Grécia participou de guerras. E aí, durante um período, uma guerra, acho que se não me engano foi na Segunda Guerra Mundial, eles usaram o Partenon como depósito de pólvora. E aí você pode imaginar o que aconteceu, né? O depósito, o Partenon explodiu e ficou todo quebrado. Tinham também, os gregos faziam muitas esculturas em metal. E aí também durante guerras as pessoas pegaram essas esculturas e resolveram derreter para fazer bala de canhão, bala de revólver. E essas esculturas se perderam. Então, grande parte da arte da Grécia Antiga ou está quebrada, ou está faltando pedaço, ou não existe mais porque foi destruído e a gente só sabe por histórias, tá? Então tem muita coisa nessa situação. A última imagem aqui é uma pintura a fresco da cidade de Pompeia. Vamos lá, vamos por parte. Pintura a fresco é uma pintura que você faz na parede. Não é como um grafite. O afresco é o seguinte, eles passam massa, tipo massa corrida, e pintam em cima da massa corrida. Aí, de acordo com que a massa corrida seca, a tinta seca junto. Aí eles chamam dessa pintura de pintura a fresco. Ela era muito usada para decorar interior de casas. Você já ouviu falar da cidade de Pompeia? Diz aí, sim ou não? Tem um filme muito legal chamado Pompeia, que você deve achar no YouTube também. A história de Pompeia é sinistra, cara. Assim. Pompeia era uma cidade na Grécia e essa cidade ficava muito perto de um vulcão chamado vulcão Vesúvio. E aí, num determinado período, lá atrás, ainda na antiguidade, o Vesúvio entrou em erupção e aí ele cobriu a cidade de Pompeia de cinzas. Só que não eram tipo assim, caiu uma cinza aqui, alguém tocou fogo ali no lixo ali na esquina e caiu cinza aqui na minha casa. Não foi esse tipo de cinza. Cinza de um vulcão, eles chamam de fluxo piroclástico. Uma parada sinistra, porque é uma nuvem de fumaça mega quente. Queima tudo por onde ela passa. E aí a cidade de Pompeia, ela ficou soterrada por causa desse fluxo piroclástico. Todas as pessoas que não conseguiram fugir da cidade morreram. Porém, séculos e séculos depois desse acontecimento, os arqueólogos acharam a cidade de Pompeia, cavaram essas cinzas e acharam a cidade quase que intacta. Então, a pintura da Grécia Antiga, a única que a gente conseguiu ver hoje, foi as da cidade de Pompeia, porque todas as outras meio que se apagaram, igual as esculturas que ficaram brancas, as pinturas a fresco se apagaram ao longo dos séculos, mas na cidade de Pompeia não, porque ficou tudo soterrado nessas cinzas e aí ficou preservadinho. E depois, se você tiver curiosidade, até olha na internet imagens de Pompeia, porque tem coisas muito assim, é meio sinistro, mas é interessante. Porque as pessoas morreram tão rápido com essa nuvem de fumaça, que o corpo das pessoas ficou preservado. Então, quando você vê imagens de Pompeia, você vê a imagem das pessoas no momento em que elas morreram, assim. É uma mãe abraçando um filho, assim, é bem sinistro, assim, que só você vê o corpo da pessoa assim, mas é só a preservação meio que um fóssil, né? Porque ficou encoberto por essas cinzas. É muito sinistro, mas é interessante. E aí, as pinturas da cidade de Pompeia, a gente consegue ver como era a pintura na Grécia Antiga. Então, era uma pintura muito elaborada, muito bem feita, com muitos detalhes, sabe? Bem realista. Era um tipo de arte muito, muito bonito. Que foi tão importante que até hoje as pessoas
copiam esse tipo de arte que nasceu lá na Grécia Antiga, tá? Tranquilo até agora? Tem aqui, ó, 4 perguntinhas. 4 perguntinhas sobre o texto. Então é para você ler com calma o texto, porque eu não li com você. Eu só fui explicando assim por alto. Então eu quero que você leia com calma todas as informações do texto. Leia com atenção essas 4 perguntinhas e responda, tá? Uma coisa importante, a resposta é completa. Não é só sim ou não. Sim ou não, não sei. Não responda assim, pelo amor de Deus. E é para você responder o que você entendeu da matéria. Isso, Carlos. Uma orientação da escola é que vocês não fiquem imprimindo o material, que vocês copiem no caderno de vocês o texto e as perguntas. Por quê? Porque isso tudo é matéria. E quando você está copiando, você está memorizando melhor essa matéria, tá? É para a gente pensar que trazer mais perto possível de como seria se a gente estivesse na escola. Se a gente estivesse na escola, eu não ia dar folhinha. Eu ia botar o texto no quadro e vocês iam copiar. As perguntas também. Se a gente estivesse na escola, claro que a nossa aula seria mais prática do que folhinhas, né? Do que texto, essas coisas. Mas é importante que vocês copiem e se apropriem desse material no caderno de vocês. E não seja uma coisa que você imprime e você nem leia direito, tá? Então, a orientação é para copiar o texto, copiar as perguntas no seu caderno. Se você puder, copie o texto e as perguntas de caneta e responda a lápis, porque aí o texto se destaca do restante que você vai fazer, tá? Então, se você puder usar caneta, é melhor do que usar lápis. Também na hora de fotografar, vamos lá. 4 perguntinhas que são fáceis, estão no texto. Qual era a inspiração da arte grega? Aí você vai lá no texto, você vai ler coisas sobre a religião, sobre os Jogos Olímpicos, como eu falei, sobre os heróis. O que a arte grega ideal deveria ter? Então, uma coisa que você vê em toda a arte grega é o ideal de beleza. As coisas tinham que ser bonitas, bem feitas, harmoniosas. Então, esses são alguns dos ideais da arte grega. Qual é o nome do famoso templo grego? Aí é uma das imagens que está lá. O Partenon é o templo mais famoso da Grécia Antiga. Mas tem vários outros templos. Na verdade, os gregos faziam templo para cada um dos deuses. O Partenon fica na cidade de Atenas, que era a principal cidade da Grécia na antiguidade e hoje em dia é a capital do país Grécia, né? Atenas é a capital da Grécia. E aí, se um dia, quem sabe, você ganhar milhões e poder visitar a Grécia, uma das coisas que você vai ter que visitar é o Partenon. Fica bem no meio da cidade e conta um pouco da história, né, da Grécia Antiga. E é esse templo que foi feito para a deusa Atena. Deusa Atena, já que você não conhece muito da história dos deuses, era a deusa da sabedoria. Ela era como se fosse a deusa da cidade de Atenas, né? Afinal, o nome da cidade é Atenas, enfim. Como aqui no Brasil a gente chama os padroeiros da cidade, sabe? Assim, era o deus para quem todo mundo rezava, digamos assim. Então, Atena era a deusa mais importante ali. Então, o templo dela é o maior, o mais bem construído. E, enfim, é isso. O que mais? Qual outra pergunta? Qual era o teatro... Como era o teatro grego na antiguidade? Mas você que já viu teatro, você deve saber como funciona. A gente chega lá no teatro, senta na plateia, aí toca um sinal, a cortina se abre e os atores começam a representar. Geralmente no teatro hoje você tem no elenco, né, homens, mulheres, crianças, enfim, qualquer um pode ser um ator. Só tem que estudar para isso. Mas na Grécia Antiga, o teatro era muito diferente do que a gente tem hoje. Para começar, o teatro era ao ar livre. Né? Aquela imagem que eu mostrei do teatro de Epidauro era tipo um teatro gigante, ao ar livre. E ele era gigante para caber todo mundo da cidade. Porque o teatro da Grécia funcionava assim. Quando tinha peça, todo mundo da cidade ia ver a peça.
né? Na antiguidade não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, quando tinha uma peça, era tipo o acontecimento mais importante da cidade. E aí todo mundo ia lá ver. As peças de teatro na Grécia Antiga também eram diferentes das de agora. Agora você vai ao teatro, você fica lá 1 hora, 2 horas, né? É o que geralmente dura uma peça. Mas na Grécia Antiga as peças duravam dias. A galera meio que acampava no teatro, não saía de lá. Os teatros tinham até um negócio, umas canaletas, que era pra galera vomitar, porque ela passava o dia inteiro ali no sol, com sol na cabeça, às vezes passava mal e vomitava. É parada muito doida, assim. Fazia também xixi, sei lá. Então as peças eram pra durar o dia inteiro, o cara passar o dia inteiro no teatro. Às vezes duravam dias e o cara não ia embora, ficava lá pra assistir aquela peça. Ah, foi uma apresentação de mágica. A mágica também é muito maneira. Os teatros gregos eram mágicos também, cara. Vou te explicar por quê. Eles eram super tecnológicos, então eles tinham equipamentos feitos de madeira que faziam os atores voarem. E tinha uma coisa muito legal no teatro grego, assim. Eu não te falei que o teatro era imenso, mas assim, a acústica do teatro era muito boa. A pessoa que estava lá no final do teatro escutava o ator perfeitamente sem o cara ter um microfone. Eles faziam duas coisas para conseguir isso. Primeiro, que a forma do teatro fazia com que o som se propagasse para chegar na última pessoa do teatro. Segunda coisa é que eles usavam uma máscara. E nessa máscara tinha uma espécie de cana. Você sabe quando a gente fala assim para deixar a voz mais alta? Tinha uma espécie de cano assim, nessas máscaras gregas usadas no teatro que amplificava a voz do ator. Então, ele falava aqui e o cara conseguia escutar lá embaixo. Assim. Era meio que fantástico aquilo. Assim. Apesar de ser uma coisa muito antiga, que naquela época não tinha tecnologia como a gente tem hoje, eles tinham outras tecnologias, que eram coisas feitas de madeira, de cerâmica, de tecido. E era super incrível o teatro. Uma outra coisa, eu não falei pra você que os homens tinham mais valor na Grécia Antiga que as mulheres? Os atores do teatro grego eram todos homens. As mulheres não podiam participar do teatro como atrizes. Não existia atriz, só ator. Quando tinha um personagem feminino na história, também era um homem que fazia. O homem se vestia de mulher e fazia o personagem. Tipo o Paulo Gustavo se vestindo da mãe dele. Assim. Os atores antigamente no teatro grego eram todos homens e eles faziam todos os papéis, os de homens e de mulher também. Sacanagem com as mulheres, isso, eu acho. Então, o teatro grego é muito interessante. Lá na matéria eu botei só o resumo do resumo do resumo. Mas se for uma coisa que você gosta e tem curiosidade, vale a pena pesquisar mais, porque tem muitas coisas interessantes. A última questão da folhinha é para você fazer um desenho de um templo grego. Aí você pode voltar lá na imagem do Partenon, se inspirar nela. Eu coloquei um desenho aqui também, junto com um exercício, um desenho de um templo. E aí é para você, nesse espaço, ou no seu caderno, no caso, ou num caderno de desenho, ou numa folha branca, o que você achar melhor, que você puder, você fazer o desenho de um templo grego. Não precisa ficar igual a esse aqui, não. Esse aqui é um exemplo. A gente não precisa copiar o exemplo. O exemplo é para a gente ter uma noção do que é para fazer.